Deus. A paz do Senhor, irmãos. Queiram tomar os vossos lugares, queridos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Seria, de alguma maneira, a continuação da palavra que nós falamos à igreja no domingo passado. Eu coloquei como título nesta mensagem: a caminhada de um crente ungido. Nós vamos abrir a preciosa palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 38. Nos diz a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Um segundo texto nós vamos ler no livro dos Salmos. Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. Que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Queridos irmãos, Deus unge todos aqueles e aquelas que se submetem à sua vontade, todos os que ouvem a sua voz e voluntariamente se deixam ser conduzidos por Ele, e por isso andam segundo o seu propósito. Todos são ungidos pelo Senhor. E o que Deus quer, o que Deus espera, quando Ele nos unge com o Espírito Santo e com poder? Deus espera de cada um de nós, Deus espera de cada pessoa que teve esse privilégio de ser ungido com o Espírito Santo, que elas construam as suas vidas em um plano superior, utilizando-se de recursos sobrenaturais que estão disponíveis no reino de Deus. Recursos suficientes para que esses homens ungidos e essas mulheres ungidas possam representar de maneira digna o reino de Deus aqui na terra e possam cumprir a agenda estabelecida pelo Senhor. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que o Senhor Jesus unge reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém.
Um fator, queridos irmãos, a ser destacado é que a unção é inclusiva. A unção é para todos. Não há ninguém que seja a priori excluído da unção pela sua vida pregressa, pelos seus problemas presentes, por qualquer questão, seja ela de ordem moral, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem mental. A unção é para todos. Todos os que se submeterem ao Senhor serão ungidos com o Espírito Santo e com poder, porque a unção é para todos. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo 27 em diante: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes, não é judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, queridos irmãos, a partir da unção, nós somos constituídos reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. E durante a nossa existência, nós representamos os interesses do reino de Deus aqui na terra. Nós representamos os negócios do reino de Deus aqui na terra. Isso pode fazer com que as pessoas estranhem alguns dos nossos comportamentos como representantes do reino de Deus, porque nós saímos da rotina natural, nós saímos das reações e ações normais, e nós passamos a apresentar aspectos sobrenaturais no nosso olhar, no nosso falar, no nosso assentar, no nosso vestir. E queridos, nós precisamos estar preparados para administrar isso no nosso dia a dia e para até mesmo explicar. E a Bíblia diz que é uma explicação que deve ser feita com mansidão a qualquer pessoa que perguntar a razão do nosso comportamento diferente. E eu fiquei pensando que para isso nós podemos até repetir as palavras de Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 49, quando ele disse para os seus pais: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Porque às vezes o questionamento é feito por pessoas que já sabem que nós estamos envolvidos em negócios do reino de Deus, em interesses do reino de Deus aqui na terra. E pessoas da nossa convivência estranham que nós tenhamos tais e quais comportamentos que saem daquilo que seria a normalidade. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Queridos irmãos, Deus tem uma agenda para ser realizada nesta terra, que é a agenda do seu reino. Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 7, ele disse que essa agenda é composta de épocas e de datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade e que não compete a nós saber as épocas e as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Mas quando chega essas épocas e estas datas que foram preconizadas pelo Pai, o Pai toma homens ungidos e mulheres ungidas para usá-los, porque por intermédio deles e delas, o Pai vai liberar coisas que são para essa época, que são para esse tempo, de conformidade com a sua agenda, que são coisas que até então estavam apenas no plano divino, mas quando chega a época e os tempos determinados pelo Pai, por sua exclusiva autoridade, Ele vai, através desses homens e dessas mulheres ungidas, trazer coisas que até então estavam apenas na dimensão celestial, mas essas coisas serão conhecidas e serão vividas aqui na terra. Glória a Deus. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E há um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, porque na antiga aliança o Espírito Santo vinha sobre. Na nova aliança o Espírito Santo não é mais sobre. Na nova aliança o Espírito Santo é intra. O Espírito Santo é dentro. O Espírito Santo está alocado interiormente. A Bíblia diz que quando você aceita a Cristo, você recebe a natureza divina. E a natureza divina habilita o homem até mesmo a não pecar mais. E a partir desse momento de revestimento interior com o Espírito Santo, Deus não vê você mais como um fracasso. Deus não nos vê como alguém que não tem competência para realizar o seu plano, ou como alguém que não está completo, ou como alguém que não tem santidade para realizar a sua obra. Mas Deus, quando Ele olha para você e olha para mim, Ele nos vê como alguém que foi constituído um rei e sacerdote do seu reino. Ao preparar esta mensagem, o Espírito Santo me chamou a atenção para um detalhe. E esse detalhe é que Deus não nos vê como um rei e sacerdote, mas Ele vê em você e em mim um rei e um sacerdote preparado em todos os planos, preparado fisicamente, preparado intelectualmente, preparado emocionalmente, espiritualmente preparado. Deus vê em você e em mim um rei e um sacerdote pleno para realizar a sua vontade, para implantar o seu reino aqui na terra, para desfazer as obras do diabo aqui na terra. Porque, queridos irmãos, a unção quebra todas as incapacidades,
A unção quebra todas as ilegitimidades que alguém possa ter. A unção complementa tudo o que poderia estar faltando, para que o ungido e a ungida possa estar devidamente equipado, devidamente preparado, devidamente apto, habilitado para a realização de toda a boa obra. E quando alguém é ungido com o Espírito Santo e com poder, começa uma nova fase na vida dessa pessoa. Começa um novo ciclo na vida dessa pessoa. Porém, irmãos, há pessoas que já foram ungidas com o Espírito Santo e com poder, porém elas se comportam psicologicamente como no tempo em que ainda não eram ungidas, ou se comportam como aqueles que não foram ungidos. O Espírito Santo, irmãos, me incumbiu de transmitir esta mensagem para que todos saibam que nós somos reis e sacerdotes constituídos pelo Senhor Jesus, e que o Espírito Santo nos vê como pessoas habilitadas para trabalhar em parceria com Ele, para que nós possamos cumprir todos os deveres, realizar todas as tarefas para as quais nós fomos ungidos. Glória a Deus! Sem a unção do Espírito Santo, nós não poderíamos realizar essas tarefas, porque para realizar esta tarefa do reino de Deus aqui na terra, é preciso despir-se dos pensamentos humanos, do raciocínio humano, das conclusões humanas, e ter uma mentalidade do reino de Deus, e pensar com a mente de Cristo, e ter os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, ao longo da história, Deus sempre ungiu os reis que Ele designou para a sua época. A Bíblia nos diz que Deus ungiu Saul. Saul saiu dali e imediatamente ele começou a profetizar com os demais profetas. E ele se tornou rei. O mesmo se aplica a Davi, a Salomão e a tantos outros que se tornaram reis para cumprir desígnios de Deus, interesses de Deus, para cumprir a agenda de Deus para aquela geração, para aquele momento. E esses reis, eles não apenas governaram um reino terrestre, mas eles governaram sobre coisas que pertenciam a Deus. Porque o povo pertencia a Deus, a lei pertencia a Deus, o plano para o nascimento do Messias estava na agenda de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos conseguir, irmãos, cumprir as nossas responsabilidades reais e sacerdotais sem a unção de Deus. E como nós lemos, que foi o primeiro versículo que nós lemos, até mesmo o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, e o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, foi ungido enquanto estava nesta terra, e ele não pregou a mensagem do reino. Ele esperou pacientemente por 30 anos, ele esperou a sua hora. Mas ele foi ungido com o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós lemos que ele voltou do deserto após a tentação, fortalecido com o Espírito Santo. E aqui, o texto que nós lemos em Atos 10:38, diz como Deus
ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, que fez o bem e curou os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, estava com ele. Queridos, Deus não somente unge apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja, mas Deus unge todos os seus filhos. A unção é para todos, porque todos têm um propósito a cumprir para Ele. E nós não podemos realizar o propósito de Deus pela nossa própria força, pela nossa própria sabedoria, com os nossos próprios bens, com o nosso próprio esforço. Nós precisamos da unção com o Espírito Santo e com poder para realizar a obra de Deus. Agora, queridos, nós nascemos para isso. Nós fomos chamados para isso. Quando uma criança nasce, existe um propósito divino precedentemente delineado para essa criança. Diria, um plano superior de Deus. Eu já falei centenas de vezes uma frase que por muito tempo nós colocamos em muitos outdoors espalhados pela cidade de Campinas, que diz respeito ao plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Essa frase é: Deus nos projetou para dar certo, Ele não erra. Com isso, queridos irmãos, precisamos entender que todos nós nascemos no tempo exato, que é o tempo de Deus, para realizar algo nesse tempo para o reino de Deus. Nós podemos ter uma compreensão melhor disso que eu estou falando, que quero aprofundar um pouco mais, olhando para o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando isso aconteceu? Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo pré-estabelecido por Deus, no tempo designado por Deus, Jesus nasceu. Quando as condições culturais, as condições econômicas, as condições políticas, religiosas, exigidas para o desenvolvimento do plano perfeito de Deus, haviam atingido o seu auge. Diz aqui o texto de Paulo aos Gálatas, que então era a plenitude do tempo. E na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, porque as coisas de Deus não acontecem com atraso. As coisas de Deus também não são adiantadas. Deus é preciso, Deus é exato nos seus desígnios. Não há variação da sombra. É como o sol do meio-dia, que não há 1 milímetro de sombra, nem para um lado e nem para o outro. É assim que Deus realiza, é assim que Deus faz, no tempo certo, no tempo exato, na plenitude do tempo. E o texto diz que Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, porque Deus é um Deus de planos, é um Deus de objetivos definidos.
Ele enviou o seu Filho com um propósito específico, que era resgatar os pecadores que estavam sob a lei, pecadores culpados, pecadores que estavam debaixo da maldição da lei. E Deus enviou o seu Filho para que esses pecadores pudessem sair do império das trevas, pudessem ser transportados para o reino da luz, o reino do seu Filho, pudessem ser adotados na família de Deus, por intermédio do Filho, pudessem receber o status de filhos de Deus. Deus tem um propósito específico para esta época em que nós estamos vivendo. E eu quero dizer a você nesta noite que você nasceu no ano, no mês e no dia previamente estabelecidos por Deus. Assim como também você nasceu no país, no lugar e na família previamente estabelecidos por Deus para a realização de um propósito alto e sublime. Você não nasceu no tempo errado. Você não nasceu no lugar errado. Você não nasceu na família errada. A sua família pode ser uma família problemática, mas é a família certa. Deus estabeleceu no seu plano superior que você deveria nascer dessa família. Então você veio ao mundo com um propósito específico para este tempo específico em que você está vivendo. E queridos irmãos, nós estamos aqui para realizar o propósito do reino de Deus. Fora do propósito do reino de Deus, não há nenhum outro interesse em permanecer nesta terra. Fora do propósito do reino de Deus, todos os demais propósitos caem total e absolutamente por terra. O que importa é realizar o propósito do reino de Deus. E em cada época, Deus usa pessoas que estão vivas para realizar o seu propósito. Cada um de nós tem que ser aquilo que Deus designou para que nós sejamos. Tem que estar no lugar que Ele designou para que nós estejamos. E tem que fazer o que Ele designou para que façamos, a fim de realizar o plano de Deus para cada época, para cada lugar, para que o plano de Deus, no tempo e no espaço, no que se refere à nossa vida, seja realizado. Isso significa estar no centro da vontade de Deus. O capítulo 45 de Isaías nos dá uma imagem clara do que significa ser designado para realizar algo para o reino de Deus, e nos mostra como Deus, em cada tempo, Ele trabalha por intermédio de pessoas. Isaías capítulo 45, versículo 1. A palavra de Deus relata o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos,
Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Queridos irmãos, essa profecia, ela foi dita ou predita 1,5 séculos antes de Ciro ter nascido e antes dele ter se tornado o rei da Pérsia. Deus predisse que ele usaria um rei da Pérsia para reunir o remanescente fiel de Israel na terra prometida. E agora nós vemos o cumprimento daquela profecia, um rei preparado e ungido por Deus para o propósito do Senhor. E ele agiria como o pastor de Israel. Capítulo 44 de Isaías, versículo 28. E também como um juiz ungido de Deus sobre as nações. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho assim, irmãos, impressionante, porque Ciro não era um adorador do verdadeiro Deus. Porém, para aquele tempo, Ciro foi um homem que o Espírito de Deus tomou a mente dele, para que ele tivesse atitudes compatíveis com a vontade de Deus. E eu fiquei pensando, porque muitas vezes nós julgamos, e às vezes julgamos que não é Deus que está agindo, quando um Ciro está tomando certas atitudes. Mas aqui, Deus se dirige a ele, e a palavra do Senhor é muito clara. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Ciro estava vivendo naquele tempo da história, e Deus tinha algo para realizar, e Deus precisaria de Ciro para realizar aquilo. E a palavra do Senhor foi direta, porque Deus se dirige diretamente às pessoas, e é assim que Deus fala conosco. E é assim que Deus vai se dirigir a você. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Carlos, a Mário, a Flausilino, a Maria, a Márcia, a Joana. Todos os crentes são tratados por Deus como ungidos com Espírito Santo e com poder, porque Deus tem algo para cada um de nós realizar no tempo e no espaço. Nós precisamos, meus queridos irmãos, mudar a nossa visão, porque às vezes a nossa tendência é nos ver como pessoas que não têm condições, pessoas que estão em culpa e em condenação. E às vezes nós olhamos para nós e nós achamos que nós não somos dignos de realizar isto ou aquilo para o reino de Deus. E nós precisamos mudar a nossa visão, para que nós tenhamos a visão, a mesma visão de Deus, porque Ele nos vê
como reis e sacerdotes, realizados por uma operação do seu Filho, porque o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Assim como Deus conhecia a Ciro, Deus nos conhece. Deus chamou a Ciro pelo seu próprio nome. Deus sabe o nosso nome. O seu nome é conhecido por Ele e é importante para Ele. E nesta noite eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, não aceite e não permita que alguém despreze o seu nome, ou que lhe chame por outros nomes. Nós temos que ter a certeza que as pessoas nos chamam pelo nome que Deus nos chama, porque existem pessoas que mudam o nosso nome para apelidos pejorativos, pessoas que querem nos limitar, pessoas que querem nos controlar. Não permita que as pessoas zombem do seu nome. Esta é uma revelação do Espírito Santo, porque o seu nome é a sua identidade. O seu nome é algo importante para Deus. O nome Ciro representava algo importante para Deus. E ele foi chamado pelo seu próprio nome. E foi ungido por Deus na sua época, para que ele pudesse realizar feitos sobrenaturais concernentes ao reino de Deus. Alguém pode até nos chamar por apelidos pejorativos, mas sem a nossa aquiescência, sem a nossa concordância, porque nós temos um nome e o nosso nome é importante para Deus. Bendito seja o Senhor. Nós vamos nos aprofundar um pouco nesse capítulo 45 para descobrir alguns pontos importantes e realçar alguns pontos importantes desta profecia. O primeiro ponto é que Deus unge reis para as nações. O versículo 1 do capítulo 45, que nós já lemos, diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações. Deus pode nos usar para as nações da terra. O reino de Deus, ele não está circunscrito a um espaço geográfico de uma cidade ou de um país. O reino de Deus é um reino que abrange toda a terra, de norte a sul e de leste a oeste. E nós somos enviados por Deus para alcançar pessoas até os confins da terra e ganhá-los para Cristo. As nossas orações e a nossa ação não pode ficar circunscrita à nossa família, ficar circunscrita à nossa cidade. As nossas orações e as nossas ações devem alcançar todas as nações da terra. Nós somos ungidos como reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Também o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com um chamado amplo para cumprir a agenda do reino de Deus, envolvendo todas as nações até os confins da terra. O segundo ponto
que nós queremos realçar é que Deus unge reis com finanças sobrenaturais. Ao ungir Ciro, Deus disse, capítulo 45, versículo 3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Porque, queridos irmãos, quando nós somos obedientes a um chamado específico de Deus, Deus liberará recursos específicos, recursos necessários para a realização daquele chamado específico. Glória a Deus! Deus nos chama para realizar coisas que saem da normalidade. Deus nos chama para realizar coisas sobrenaturais. E para isso, Ele disponibiliza recursos sobrenaturais, finanças sobrenaturais para a realização dessa tarefa. Quando Deus ungiu a Ciro para ir perante as nações, Deus também ungiu as suas finanças. E pergunta-se, de onde virão esses recursos ungidos? De onde virão essas finanças ungidas? O texto que nós acabamos de ler diz que esses recursos estão escondidos em lugares secretos, estão escondidos em lugares que só Deus sabe onde eles estão. É por isso que eles são tratados como tesouros escondidos e como riquezas encobertas. Porém, para aqueles que dizem, sim, Senhor, eu vou realizar coisas sobrenaturais, de acordo com o teu chamado, de acordo com o teu propósito, eu estou aqui e já dou o primeiro passo. Deus vai liberar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Aleluia. Queridos irmãos, quando nós buscamos realizar o propósito de Deus, quando nós nos dispomos a cumprir o plano de Deus para o seu reino, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Paulo diz em Filipenses capítulo 4 e versículo 19, que para isso Deus utilizará as suas gloriosas riquezas. Nesse caso concreto, Paulo está dizendo que Deus daria um aumento financeiro e econômico aos crentes filipenses, proporcionalmente aos infinitos recursos de Deus, que Deus não daria apenas uma porção limitada das suas riquezas, mas que Deus daria de tal maneira, Deus tiraria das suas gloriosas riquezas o suprimento para todas as necessidades, de A a Z, e não apenas para algumas necessidades. Queridos irmãos, assim como um grande projeto exige grandes finanças, um grande orçamento financeiro, os propósitos individuais de Deus para conosco exigem finanças sobrenaturais. Eu estou pregando esta mensagem para que você entenda que Deus está procurando pessoas e que Deus vê em nós que estamos aqui
E em você que está conosco pela internet, ou acessará ao depois esta mensagem, Deus vê em nós pessoas que poderão, através de você e através de mim, realizar coisas sobrenaturais, coisas que abalarão a terra, coisas que envolverão recursos financeiros enormes, coisas que exigem uma economia sobrenatural. E Deus olha para as nossas vidas e diz: eu vou liberar recursos sobrenaturais. Eu já preparei os recursos para o caminho que você está prestes a tomar. Se o seu propósito tem a ver com a construção do reino de Deus, e não apenas com o seu próprio reino. Em que consiste o nosso próprio reino? O nosso próprio reino consiste no nosso bem-estar, consiste no bem-estar da nossa família, consiste em férias, em passeios, em roupas, em acessórios, em casas, em carros. Se você abandona essas coisas para ter o seu foco no reino de Deus, a palavra da profecia nesta noite é que Deus vai liberar milhares, milhões, bilhões para ser investidos na propagação da sua palavra até os confins da terra. Agora, para o seu próprio reino, Deus vai dar o suprimento, mas é o suprimento necessário para que você possa viver o seu próprio reino. Agora, se o seu propósito tem a ver com a construção do reino de Deus, será diferente. Porque só existem dois reinos. E eu vou ser muito claro para os irmãos. Qualquer coisa que não beneficia o reino de Deus, vai beneficiar o outro reino, que é o reino de Satanás. Agora, se o seu propósito é beneficiar o reino de Deus, não teoricamente, no campo das intenções, mas se de fato, com o pouco que Deus lhe tem dado, você já deu mostras de que você quer beneficiar o reino de Deus, eu quero lhe dizer nesta noite que Deus fará de você uma fonte financeira inesgotável. Há um exemplo marcante em Gênesis capítulo 15 e versículo 5. Deus pega Abraão e o leva para fora da sua tenda e disse-lhe: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Abraão estava com Deus. Deus tinha um trato com Abraão, mas Abraão estava dentro da sua tenda, e o que ele via dentro daquela tenda tornava-se o tamanho e a extensão da sua visão. E Abraão, dentro daquela tenda, ele não podia ver além dos lados daquela tenda e do teto da sua tenda, mas Deus teve que trazê-lo para fora da sua tenda, para que ele pudesse realmente ter uma ideia do tamanho da visão que Deus tinha para ele. E Deus mostrou-lhe as estrelas para lhe dar uma ideia do que o seu propósito implicaria. Deus não quer que nós sejamos mal informados. Deus nos mostra imagens. Eu não sei, mas eu acredito que muitos de nós já fomos tomados pelas mãos de Deus e já fomos levados
para fora da nossa tenda limitada. Há milhares de anos, Deus fez isso. Deus ilustrou como o chamado de Abraão poderia ser enorme. Deus pode e Deus faz, e Deus está fazendo o mesmo com você. Deus faz isso por você e por mim. Porém, nós precisamos estar preparados para sair de dentro da nossa tenda, sair dos lugares que limitam a nossa visão e olhar para as estrelas. E a hora é esta, é a hora de sair das nossas limitações, para que os nossos olhos possam ser iluminados, para que a nossa mente possa ser iluminada e nós possamos ver as grandes coisas que Deus já preparou para nós, especialmente nesses últimos dias. Deus está procurando homens e mulheres que queiram priorizar o reino de Deus em detrimento do seu próprio reino, em detrimento dos seus interesses. E Deus está provando os corações. Deus não começa fazendo a conta de centenas. Deus começa, está aqui o pastor Marcos, que é professor de matemática, fazendo a conta de unidades. As primeiras contas que Deus faz é até 10 ou até 9. Há pessoas que querem que Deus comece a conta de centenas e de milhares. Porém, as contas com Deus começam nos primeiros números. Deus começa fazendo a conta até 9 ou 10. Esta é a hora, irmãos, em que nós estamos sendo provados. O outro ponto, que é o terceiro ponto, é que Deus unge reis para um relacionamento. Glória a Deus. Isaías capítulo 45, versículo 4, Deus disse: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, pois o teu sobrenome ainda que não me conheces. O quarto ponto é que Deus unge reis para um propósito. O quinto ponto é que Deus unge reis para reavivamento. Isaías 45, versículo 8. O sexto ponto é que Deus unge reis para submissão. Glória a Deus! Porque há pessoas que não querem submissão. O sétimo ponto é que Deus unge reis para novas designações. O oitavo ponto é que Deus unge reis para a salvação. E o nono ponto é que Deus unge reis para a próxima geração. Eu faço um leve comentário sobre este último ponto. Com base no capítulo 45 de Isaías, versículo 25, Deus disse para Ciro: mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Quando você entende a unção de Deus sobre a sua vida e se propõe a seguir obedientemente e realizar a tarefa, você não precisa se preocupar com seus filhos, porque Deus os protegerá e Deus assegurará que a unção que está na sua vida fluirá para a vida dos seus filhos. À medida que você realizar o propósito de Deus, Deus preparará a próxima geração para a sua designação.
Talvez os seus filhos não estejam hoje no lugar espiritual onde você gostaria que eles estivessem, mas o Espírito Santo me autorizou a dizer hoje que à medida que você cuida da casa de Deus, Deus cuidará da sua casa. À medida que você segue a agenda de Deus, dia após dia, tudo dará certo. E eu termino dizendo: Deus tem uma nova temporada para a sua vida. Não tire os olhos de Deus. Deus te ungiu, você é ungido, você é ungida para algo grande. Não deixe que o diabo te distraia todos os dias. Siga o plano diário da agenda de Deus para a sua vida. Faça da agenda de Deus a prioridade número 1 todos os dias, e todas as coisas se encaixarão no seu devido lugar. Aleluia. Você pode desfrutar o máximo do reino de Deus. Aleluia. Deus projetou isso para nós, e nesta noite Deus está dizendo: você pode desfrutar o máximo do meu reino. Eu quero pedir que todos nós curvemos as nossas cabeças como reverência ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós nos encurvamos diante da Tua majestade, da Tua glória e do Teu poder. Nós simbolizamos esse encurvamento, encurvando as nossas cabeças. Porém, Senhor, simbolicamente, porque em nossos corações nós nos prostramos, nós colocamos o nosso rosto em terra, diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania, diante do poder da Tua palavra, diante da revelação do Teu Espírito Santo. Oh, presença maravilhosa, oh, presença gloriosa, diante de Ti, Senhor, nós nos encurvamos com os nossos rostos em terra, para receber, Senhor, a magnitude, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, do Teu poder transformador. Oh, aleluia, submetendo-nos, Senhor, ao poder da Tua palavra, que é capaz, Senhor, de mudar os nossos processos mentais, que é capaz, Senhor, de mudar o nosso raciocínio, as nossas perspectivas, os nossos objetivos, porque, Senhor, há em nossos corações a decisão de priorizar o Teu reino, de colocar, Senhor, os Teus interesses, de colocar, Senhor, os Teus negócios, de colocar, Senhor, a Tua agenda como a prioridade número 1 de nossas vidas. Nós renunciamos a todas as demais prioridades que constituem o reino humano ao qual nós temos nos dedicados, e nós colocamos como prioridade número 1 em nossas vidas o Teu reino, para realizar a Tua vontade, para fazer o Teu querer nesta cidade, neste país e em qualquer lugar, Senhor, desta terra. Nós nos colocamos em Tuas mãos como instrumentos e dizemos: Senhor, usa-nos de acordo com o Teu projeto, prepara-nos de acordo com o Teu propósito. Faça de nós, Senhor, um instrumento da propagação do Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos comunicar o Evangelho de poder, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, com eficácia e com poder, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos continuar orando a nossa oração particular.
Eis-nos aqui, Senhor. Cada um de nós, Senhor, temos uma estrutura pessoal, psicológica, familiar, profissional, de saúde, de mente. Mas nós nos colocamos, Senhor, tal qual somos, em Tuas mãos. Nós cremos que recebemos essa estrutura diretamente do Senhor. E com ela, Senhor, é possível realizar tudo quanto o Senhor deseja que realizemos. Oh, aleluia, aleluia. Pedimos, Senhor, que cada um sinta o toque da unção, esse óleo fresco, essa unção fresca, esta novidade que vem direto do céu, que vem direto, Senhor, do Teu trono. Oh, aleluia. E que aumenta, Senhor, as nossas forças, e que nos levanta, e que nos coloca de pé, e que nos dá a habilidade. Oh, aleluia, 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 aleluia. A unção está disponível para todos. A unção é para todos. Deus não está olhando para a sua vida pregressa. Deus não está olhando para o seu passado. Deus não está olhando para todos os problemas que você veio, problemas de gerações anteriores, problemas familiares. Deus tem uma coisa nova. Aleluia. Ele quer realizar este novo, que é o nosso novo, mas para Ele é o seu plano perfeito. Para Ele é o seu plano que foi idealizado para você antes da fundação dos séculos. Deus pensou em você. Deus projetou você. Deus estabeleceu que você nascesse nesse tempo, nesse lugar, nessa família, nessa compleição física, nessa compleição psicológica. Você é completo para tudo quanto Deus quer realizar, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus te liberta nesta noite. Oh, aleluia. Jesus te liberta para que você se desenvolva e seja tudo aquilo que Ele projetou para você ser. Oh, aleluia, aleluia. A mentira do diabo está desfeita. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso se manifestou a palavra, para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo.